Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia. Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo densidade, massa atômica, massa molar, cálculo de número de partículas em mol, cálculo do número de moléculas. Então, vamos ler com atenção os exercícios para ver o que realmente o exercício está pedindo para a gente calcular. Vamos lá? A densidade de alumínio a 20 graus é igual a 2,7 gramas por ml. Quantos átomos desse metal existem numa amostra que ocupa um volume de 10 ml? Então, vejam, são 2,7 gramas para 1 ml. Se a amostra ocupa 10 ml, qual vai ser a massa existente nela? Então, você vai multiplicar em cruz. Então, essa massa, 2,7 vezes 10, são 27 gramas, tá? Lembre-se que cada mol de átomo corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, e ele vai ter uma determinada massa atômica em gramas. E do alumínio, a massa atômica são 27 gramas para cada mol. Então, 1 mol de átomos de alumínio são 27 gramas. Ele quer saber quantos átomos eu vou ter nessa amostra. Ó, a nossa amostra tem 27 gramas, então eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio na minha amostra. A adição de pequenas quantidades de selênio durante a fabricação de vidro permite a obtenção de vidro colorido em diversas tonalidades de vermelho. Uma taça de vidro de 79 gramas foi manufaturada a partir de vidro contendo 1% em massa de selênio. Qual a quantidade de matéria em mol de selênio contido na taça? Então, veja, 79 gramas é a massa total da taça, ou seja, 100%. Desse 100%, 1% corresponde à massa de selênio, a massa real de selênio que foi colocada na taça. Então, essa massa corresponde a 0,79 gramas de selênio, tá? Lembre-se que cada mol de átomos, seja lá qual for o átomo, você vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos, e um mol vai ter uma determinada massa atômica em gramas, que do selênio, ó, são 79 gramas para cada mol. Então, 1 mol de átomos de selênio tem 79 gramas. Ele quer saber nessa taça quantos mols eu vou ter de selênio. Então, se eu tenho 0,79 gramas de selênio, quantos mols eu tenho de selênio na minha amostra? Então, a quantidade em mols de selênio é igual a 0,01 mol, porque, ó, veja que daqui, ó, para cá a gente dividiu por 100. Como é uma proporção, eu vou ter que dividir aqui também por 100. Ou você multiplicando em cruz, você também chega no mesmo resultado. Qual a massa em gramas de uma única molécula de açúcar comum, que é a C12H22O11? Então, aqui são dadas as massas atômicas. Então, toma muito cuidado. 1 mol de moléculas, se eu estou falando de 1 mol, eu sei que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E em 1 mol, eu vou ter uma determinada massa molar em gramas. Por que que é bom frisar isso? Porque tem gente que vai calcular a massa molar da sacarose e vai responder que uma única molécula tem 342 mols, e não é. 1 mol de moléculas é que tem 342 gramas, e 1 mol de moléculas corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele quer saber em uma única molécula qual é a massa, tá? Então, você vai multiplicar aqui em cruz. Então, você vai fazer 6 vezes 10 a 23 vezes M igual a 342 vezes 1. Então, a massa vai ser, ó, 342 dividido por 6, aqui, ó, vezes 10 a 23. Aqui eu posso escrever vezes 10 elevado a 0, tá? Que aí eu vou conservar a base 10 e vou subtrair os expoentes. 342 dividido por 6 vai dar 57, vezes 10 a menos 23, ou 5,7 vezes 10 a menos 22 gramas. Então, ó, é uma massa extremamente pequena, aquela correspondente à de uma única molécula.
Considere amostras de 1 grama de cada uma das seguintes substâncias: eteno, monóxido de carbono e nitrogênio. Essas 3 amostras apresentam a mesma quantidade em mols de moléculas, de átomos, ou são substâncias covalentes polares. Covalente polar a gente já pode descartar, porque o nitrogênio ele é feito por 2 átomos iguais, então a ligação é covalente apolar. Então, essa aqui já não pode ser. Isômeros a gente define para substâncias orgânicas, monóxido de carbono e nitrogênio não são, então não pode ser. Substâncias simples só tem o nitrogênio, porque são feitos aí de átomos iguais. Então, veja, como a massa para as 3 substâncias é a mesma, é igual a 1 grama, então nós podemos calcular o número de partículas em mol que nós temos nas moléculas, tá? Então, o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Ou então você faz por regrinha de 3, porque a massa molar é a quantidade em gramas que você tem para cada mol, tá? Como você tem 1 grama, você vai descobrir quantos mols você tem multiplicando em cruz e vai chegar na mesma equação. Então, veja, as massas molares das 3 substâncias é a mesma, porque lembra, ó, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16, o nitrogênio é 14. Então, calculando as massas, vai dar a mesma coisa. Se a massa molar é a mesma e a massa em gramas é a mesma, nós podemos concluir que o número de partículas em mol de moléculas é o mesmo para todos. Ó. Então, eu vou dividir massa em grama pela massa molar, que vai dar aproximadamente 0,036 mols de moléculas, porque eu estou calculando o número de mols considerando a massa da molécula e não a massa do átomo, por isso que é a alternativa A. Peixes machos de uma certa espécie são capazes de detectar a massa de 3,66 vezes 10 a menos 8 gramas de 2-feniletanol, substância produzida pelas fêmeas, que está dissolvido em 1 milhão de litros de água. Supondo a diluição uniforme, indique o número mínimo de moléculas de 2-feniletanol por litro de água detectado pelo peixe macho. Então, veja, ele deu essa informação, que 3,66 vezes 10 a menos 8 gramas, elas estão presentes em 1 milhão de litros de água, tá? Ele quer saber o número mínimo de moléculas que tem em 1 litro. Então, primeiro vamos fazer aqui, ó. Em 1 litro corresponde a que massa? Então, esse 1 milhão aqui, a gente pode escrever 10 elevado à sexta, para facilitar a conta, tá? Então, a massa vai ser 3,66 vezes 10 a menos 8, dividido por 10 à sexta, que é 3,66 vezes 10 a menos 14 gramas. Isso é o que tem em 1 litro. Agora, veja, 1 mol de moléculas, ele deu aqui que corresponde a 122 gramas, ó. Então, e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, nós queremos saber quantas moléculas nós vamos ter nessa massa aqui, porque essa massa é a que está dissolvida em 1 litro de água. Então, aqui você tem 3,66 vezes 10 a menos 14 gramas. Então, fazendo essa conta, eu vou fazer, ó, 3,66 vezes 10 a menos 14 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 122, ó. Esse 366, eu vou escrever assim, ó, vezes 10 a menos 2, porque aí, ó, quando eu dividir isso por isso, vai dar 3. Aí, eu vou multiplicar os números inteiros, ó, 3 vezes 6, que vai dar 18. Aí, eu vou conservar as bases e vou fazer aqui a conta, ó. Sobrou aqui 10 a menos 2, 10 a menos 14 e 10 a 23, que vai dar 18 vezes 10 elevado a 7, ou 1,8 vezes 10 elevado a 8, que é a alternativa C. Tá? Isso aqui, ó, a unidade são moléculas.
Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!